Cristina Carvalho Pinto é a nossa convidada para esta entrevista com o tema Inovação no Marketing e na Comunicação. Cristina, muito obrigada pela sua participação. Prazer de estar aqui, muito grande. A Cristina é presidente do grupo Full Jazz de Comunicação e também do portal Mercado Ético. Cristina, você me dizia antes do início da entrevista que nós vivemos hoje no mundo do marketing e da comunicação o despertar de uma dormência que durou 10, talvez 20 anos. Então eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Qual foi essa dormência e como está sendo esse despertar? Falando da dormência primeiro, eu acredito que houve durante uma série de décadas, primeiro um aprimoramento das ferramentas do marketing e da comunicação. Se a gente imaginar, por exemplo, que quando eu era criança, né, também não faz tanto tempo assim, não havia nem de longe a sofisticação de entendimento do que é realmente mercado, do que é segmentação, do que é linguagem adequada a diferentes segmentos, perfis psicológicos, perfis psicográficos. Quer dizer, a gente, eu me lembro que quando a gente era criança, nem shopping center não existia. Então, quando eu era criança, não tinha também? Não tinha também. Não tinha. Então, o que aconteceu? A gente vivenciou durante um X número de décadas um aprimoramento muito interessante das ferramentas, da compreensão do poder do marketing e da comunicação como alavancas para turbinar um modelo econômico, um modelo X econômico. E eu não estou falando só do modelo capitalista. Se você pegar e for estudar o que foi, por exemplo, o auge do comunismo no mundo, toda a área de agitprop, como eles falavam naquela época, né, a esquerda radical, nada mais era do que a utilização de ferramentas de grande eficácia de marketing e comunicação. Tá? Então, quer dizer, isso não está prisioneiro de nenhum modelo. Quer dizer, isso é uma forma de desenvolver pontes entre objetivos, produtos e pessoas. Tá? Então, no momento em que eu coloco isso em cena, eu posso melhorar o como eu faço isso. Então, a gente viveu isso, eu acho que a minha geração, por exemplo, profissionalmente, foi muito partícipe desse aprimoramento, né? O que acontece é que naquela época em que tudo isso estava se passando, nós não tínhamos noção, primeiro, da finitude dos recursos naturais. Segundo, da possibilidade de perdermos o controle sobre o nosso desejo e passarmos a desejar o que de fato não sabemos se de fato desejávamos. A querer aquilo que não sabemos se de fato queríamos. O ápice da sociedade do consumo movida pelo marketing. Isso. Então, nós não tínhamos duas noções. A primeira, então, como eu acabo de dizer, a noção da finitude dos recursos naturais. O segundo, a noção do risco mental, psíquico, emocional, de perdermos a estribeira do desejo. Porque no momento em que eu perco a estribeira do desejo, eu posso perder a estribeira da minha identidade. Então eu já não sei quem sou, porque eu sou aquele que deseja. E eu sou um desejo que nem sequer sei se já era meu ou se alguém plantou em mim, como se planta um chip, tá? alienígena ao meu ser. Então a perda desta estribeira, ela como tudo que é muito chocante, leva a uma dormência. Quer dizer, olha, eu não sei do que você está falando, não quero ouvir falar, isso para mim é muito papo, é papo cabeça demais, sabe? O meu negócio aqui é outro, eu tenho fim do mês, eu tenho trimestre, eu tenho bottom line, eu tenho meta, eu tenho bônus, entendeu? Então não me amola, sabe? Eu preciso mandar ver. Essa dormência é natural. Você já reparou que muitas pessoas, quando levam um choque, por exemplo, uma perda, um familiar, ou a destruição de um casamento, a pessoa fica assim, parada. Ela fala, não toca nesse assunto comigo.
Eu não quero saber. Vamos falar de outra coisa? Vamos passear no fim de semana, vamos falar vamos dar uma visita a um shopping para ver se a gente esquece tudo isso. É natural. A gente lida com aquilo que a gente consegue lidar. O que a gente não consegue, a gente põe numa gaveta e dorme. Até o momento do despertar. Isso. E esse despertar começou agora? Eu acho que ele está começando. Seria um pouco de pretensão dizer que já começou, mas está começando. Aproveitando esse gancho, Cristina, o que estaria causando esse despertar? Isso tem a ver com as novas mídias tecnológicas que surgiram nos últimos anos? Também. Tem a ver primeiro com uma questão chamada implosão do sistema vigente. Chega uma hora em que eu não consigo avançar. Eu quero ir mais dentro do estrito modelo em que eu me encontro. E eu não consigo. Eu não consigo porque eu não tenho energia para ir mais do que você está me exigindo. Então, por exemplo, você vê hoje, a nossa audiência, que é uma audiência muito qualificada, sabe exatamente do que eu estou falando. Hoje em dia as pessoas são trocadas no mundo corporativo como copinhos de plástico. Você entendeu? Então é assim, demissão, troca, não bateu a meta, troca, tem outro ali esperando e tal. Aí você vai gerando um contingente enorme de pessoas que têm uma inteligência incrível, têm capacidade, têm caráter, têm desejo, têm tudo para fazer bem feito. Mas elas são tragadas pela inviabilidade do modelo, tá? Muito bem. O despertar começa primeiro quando essa inviabilidade começa a se tornar flagrante. Então eu troco e continua a coisa, ela ainda não está atendendo toda a voracidade do mercado, toda a voracidade do acionista. Entende? Porque essa voracidade, ela não tem mais limite e, portanto, não há ser humano que resista, que resolva o problema. Então, primeiro, está se chegando a um ápice disso. Então, começa a baquear o modelo. A segunda coisa é que também, de repente, você começa a ver o resultado dos impactos sobre o meio ambiente. Então você começa a ver extinção de espécies, mudanças climáticas, coisas dantescas acontecendo, né? Aquecimento global. Vocês viram que agora os próprios estudiosos de Berkeley, que eram os mais resistentes à questão do aquecimento global, nesta fase, soltaram um documento assumindo que, de fato, eles que eram os últimos a concordar, eles concordam que o aquecimento global está numa dimensão perigosíssima. Então, agora a gente não consegue mais dizer assim, isso daí não é... Já está chegando a nós, né? Eu não consigo, porque o modelo vigente está implodido, porque o aquecimento global está aí, porque as mudanças climáticas estão aí, porque nunca houve tanta depressão e suicídio entre jovens e crianças como está acontecendo neste momento, porque nunca houve tanta depressão no mundo dos executivos e tanta infelicidade como nós estamos vivendo, como nunca houve tanto consumismo sem uma razão clara para tal, a razão verdadeira, como nós estamos vivendo. Então aí a gente é cutucado daqui, dali, começa a acordar. Cristina, e nesse quadro que você descreveu agora, então qual deve ser o posicionamento dos profissionais de marketing e de comunicação? Como tirar proveito, digamos assim, essa não é a melhor expressão, mas sim talvez como se aliar a essa situação vigente e fazer com que isso se torne um aliado do seu trabalho no marketing e na comunicação? Primeiro de tudo, você tinha falado agora há pouco sobre o papel das mídias, né? Essa multiplicidade, segmentação, mídias sociais, etc. Eu acho que se a gente junta a sensibilidade, a inteligência, a garra, que é muito presente no mundo do marketing e dos profissionais de comunicação, né? Que é um pessoal que vira à noite, é um pessoal guerreiro, quer dizer, disposto a olhar o novo. Se a gente junta, então, de um lado, esse talento que está aí, essa garra, essa disposição, né? Essa paixão. E do outro lado, a crescente disponibilidade de tecnologias inovadoras no mundo da mídia. Então, as redes sociais, a conexão direta e imediata, a multiconexão, né? Você está falando aqui, de repente já tem alguém ali que está nos captando e está ao mesmo tempo já mandando para alguém, falando, olha, estou escutando não sei quem, não sei aonde, dá uma olhada, ou não concordei, discordei, liga para lá. Ou seja, essa questão, essa malha de conexões, somada então a este guerreiro que está aqui, gera uma oportunidade única, que é a oportunidade de dar velocidade à mudança.
Então, assim como a gente demorou para acordar, e muitos ainda estão naquela fase assim, né? Nem bem dormindo, nem bem desperto, assim como isto é fato, também é fato que tudo está à nossa mão para agora fazer a mudança, fazer a transformação rapidamente, né? Eu tive o prazer de participar da fundação agora, um ano atrás, de um grupo de líderes, são grandes líderes empresariais, muito bem resolvidos com a sua missão, homens e mulheres que já estão muito, vamos dizer, muito acima do padrão médio em realização, em situação financeira, etc., e que te traziam dentro de si um sofrimento, que é assim, qual é o meu legado? No momento em que a gente criou esse grupo, rapidamente criou-se, a partir desse grupo mesmo, o nome de Shift. Shift, agentes transformadores. Né? Porque não dá mais para esperar. Agora é assim, é quântico. Então, demorei para acordar, agora eu faço assim. Então, as redes sociais, as novas mídias, essa consciência emergente, tudo isso somado é a única esperança de que a gente consiga mitigar os impactos dos danos que a nossa própria ignorância gerou. Cristina, muito obrigada pela sua participação e pela sua entrevista. Obrigada a você e espero que até breve. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.